muito boa campanha, pelo menos em alguma coisa que ele vai disputar a partir de agora. E vai às compras. Pois é, o Sousa já chegou, né? Sim, deve fazer atacante, exame médico agora. O Palmeiras está pagando por ele 12 milhões de euros. Que grana, hein? Paraguaio, né? Paraguaio. Da seleção. Exatamente. Jogador fez uma boa campanha no Tajeres que o levou ao Nottingham Forest e que ele não rendeu no futebol da Premier League, né? Pois é, família palmeirense. Palmeiras com mais novo reforço, né? Ramon Sousa, paraguaio, 12 milhões de euros. Pessoal, se fala muito bem desse cara, né? Se destacou no Talleres, né? Talleres da Argentina. Foi para o futebol inglês, não se adaptou muito bem. E agora está voltando para o futebol sul-americano, mais precisamente no Palmeiras, né? Fazer exame, mas está tudo certo. Contrato assinado, contrato fechado. A tendência é que ele já possa jogar até mesmo na próxima semana, né? Eu acho que o Palmeiras está precisando de alguns reforços pontuais, né? Principalmente o Palmeiras perdendo o Estevão, né? Que era o pilar dessa equipe, né? Se fala muito que o Palmeiras ainda pode perder Richard Rios, né? Mas o Palmeiras já tem um elenco qualificado, pessoal. Mesmo com algumas percas, eu acho que o Palmeiras tem time para brigar pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Claro, eu sempre digo aqui, reforços são sempre bem-vindos, né? Não é porque o Palmeiras já tem um elenco qualificado que não precisa de reforço, né? Eu acho que precisa, né? Até porque tem a situação aí de Paulinho. Paulinho só vai voltar a jogar em 2026, vai passar por outro procedimento cirúrgico, né? Tem a questão de Vitor Roque que não se adaptou ainda, a gente espera que ele se adapte o mais rápido possível, né? A gente espera que ele faça uma recuperação, que nesse segundo semestre aí ele volte com força. Comece a botar essa bola para dentro, comece a empurrar a bola para dentro. Sem sombra de dúvida, o Palmeiras, o torcedor palmeirense, está nessa expectativa. E a gente espera que Abel volte ao seu hábito natural, né? Volta a desenvolver um bom futebol, o time do Palmeiras, né? Um padrão de jogo, isso é o que a torcida quer, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, Band Sport, link na descrição. Vamos lá, pessoal. Onde o Palmeiras jogou contra o Chelsea, quarto colocado do campeonato da Premier League, o Sousa não rendeu. Ele foi bem no Tajeres quando jogava com o Garro. Os dois faziam uma boa dupla. É um jogador de lado de campo, do lado esquerdo, para usar o pé direito. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras tem que olhar para si e para fora. Aquilo que vem sendo feito nos últimos 1 ano e meio não é mais suficiente. O treinador, a presidente, o Anderson Barros, é preciso que eles olhem. E a pergunta que eu faço é: por que tantos jogadores bons jogam tão pouco? Felipe Anderson, Maurício, Veiga, Vitor Roque, o próprio Evangelista, tá todo mundo ali caindo na rede do bagre, todos eles. E o Palmeiras investiu, acho, quase mais de 500 milhões, se você contar o Sousa, mais de 500 milhões. Então, quando isso acontece, a responsabilidade é de quem? É da presidente? É do Anderson Barros? É do treinador que não consegue fazer o time jogar? Que não conseguiu fazer o Palmeiras ter um bom Mundial? Não em termos de pontuação, o Palmeiras terminou o Mundial em 8º lugar. Né? Os outros 32, os outros 20 e tantos, gostariam de estar na posição do Palmeiras. Ok, isso não basta. Da forma como o campeonato se mostrou, isso não basta. O Palmeiras tem feito mais e melhor que os seus concorrentes? Não consigo. Não tem. Então, ou o clube olha para si e entende que o que está sendo feito não é mais suficiente, ou o Palmeiras vai depender de uma bola, um impedimento, isso que a gente gol, reclama do futebol de Abel. Aquilo que é o trabalho que vem sendo realizado aqui. Lembrando, não dá para esquecer, eliminações nas Copas contra Flamengo e Botafogo, os primeiros jogos foram péssimos. E o jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras teve a pachorra de perder em casa para o Botafogo. Então, não pelo Botafogo, mas porque é um jogo que o empate serviria para o Palmeiras continuar vivo e buscar ser campeão brasileiro mais uma vez. Até onde esse time está, me parece ser um gargalo.
A partir de agora é preciso fazer mais e diferente. Porque se repetir o modelo, o que está do lado do ambiente vai te derrubar. Vai te jogar para baixo. Por mais que você esteja gastando à vontade. Isso não me preocupa porque o Palmeiras tem recurso. Agora, gastar errado, a gente sabe como termina. Vai ter que gastar de novo. E não vai dar. Não vai dar. Vai gastar agora no Rojas? Vai. Vai investir em outro jogador? Provavelmente sim. Né? O Palmeiras tem que olhar e entender por que o Veiga não joga nada, por que a diferença do Vanderlan para o Piquerez é tão grande, né? Por que dos 3 laterais que o Palmeiras tem do lado direito, só um tem condições de... Inclusive, falando de erro aí, Paulinho já é um erro, né? Você contra o jogador por mais de 100 milhões e o jogador não joga, é um erro. Jogar, que é o Giai. Isso é montagem de elenco. Isso é montagem de elenco. Não basta o diretor de futebol vir a público como veio ano passado ou no primeiro semestre. Eu não lembro exatamente a última entrevista do Barros. Ele escolhe com quem ele conversa. Isso é um direito dele alienável. Ele tem todo o direito. Quando ele diz assim, sabemos como fazer. Sabe mesmo? Este ambiente que vocês estão é o mesmo de quando vocês chegaram ao topo, às vitórias, às conquistas? Ou o Palmeiras reflete sobre isso, ou não vai mudar nada, né? A sensação que se tem é que lá, pô, conseguimos chegar, cumprimos a meta, né? Passamos de fase, aquele discurso, né? Que é padrão dentro do clube. Nada muda, vamos seguir. Então, para mim está muito claro. Se você tem um elenco caro, recheado de bons jogadores, e o time não rende, não dá confiança no torcedor, também, né? não é competitivo, né? Não se trata de jogar bem ou bonito, é outra história. Jogar bonito, cada um tem um gosto. Ok? Se você não é capaz de armar uma boa estratégia para o jogo, colocar os jogadores certos no lugar certo, contratar os jogadores certos, você vai gastar muito, o resultado não vai vir. Ok? Então, exigir que o Palmeiras ganhe títulos é loucura, porque não dá para dizer que vai ganhar. Mas o Palmeiras precisa voltar e ir no Maracanã e ganhar do Flamengo. É desempenho. O Palmeiras precisa jogar com o Cruzeiro em casa e ganhar bem. O Palmeiras precisa fazer mais do que fez até aqui. Vessa, esse mistério é interessante, dos jogadores que são contratados, e aí, o Felipe Anderson, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? O cara ficou um ano aí, adaptação, não sei o quê, daí jogou o primeiro jogo do Mundial, depois jogou mais, né? Só uma coisa sobre o Sousa, é que não vai pegar no Palmeiras e não tem problema para o Palmeiras porque ele tem uma situação financeira bem tranquila. Mas se a gente parar para pensar, o ideal era não ter deixado ele... É a gente que tem enxergado ele no Tadieres, certo? Ah, claro, sem dúvida. Para gastar menos. Óbvio. O mundo ideal são os clubes brasileiros olhar para o seu vizinho aqui e não deixar um estrangeiro olhar antes. É igual o Palmeiras, pagou aquela bala pelo Borja e quem o Atlético Nacional tira do time menor por um valor quase ridículo, ridículo, e o Palmeiras tem que pagar muito para o Atlético Nacional. Então, os clubes brasileiros talvez precisam fazer um pouco mais um scout ou, sei lá, um olhar um pouco melhor para o América do Sul, que o Palmeiras tem grana, enfim, para ele 12, tem gente dando 14 até lá na Europa de euros, mas enfim, não muda muito. Não, é 12 fixo. E mais alguma coisa, né? Não. O que estava sendo discutido era 10 mais 4 por metas. O Nottingham aceitou os 12 que ele pagou pelo jogador. Para só pegar de volta, né? E é um bom jogador, titular da seleção paraguaia e tudo mais, é bom jogador. Em relação ao Felipe Anderson, cara, eu não... Depois de 21 anos trabalhando com futebol, ninguém vai me dizer que a situação, por exemplo, do Felipe Anderson é uma situação normal. Olha, eu utilizei o primeiro jogo e depois os outros 4 jogos eu simplesmente ignorei a presença de um cara que tem a experiência que ele tem, que jogou na Europa e que todo mundo sabe que é muito bom jogador. Só pode ser, viu? Para mim, e aí pode até ser que depois o Palmeiras fala que não, alguma coisa aconteceu. Não sei se físico, se psicológico, se de relacionamento, porque não é normal
o Felipe Anderson, eu não estou falando do menino da base, o Luigi jogou o primeiro jogo e não jogou os outros 4. Ok, é o Luigi, ele está entendendo, foi para uma Copa de Mundo de Clubes, teve uma chance de jogar e depois não precisou dele. É bastante natural e comum. Só que o Felipe Anderson, se quer entrar depois, me chama muito a atenção. O futuro, talvez, a gente vai ter uma explicação sobre isso. Porque quando as coisas fogem do normal, do natural no futebol, sempre tem uma coisa que saiu fora da curva. O que era o natural? O Felipe, no mínimo, ter mais uma ou duas chances, pelo menos ficar fora de 2 jogos, mas entrar em 1 ou 2 e tal. Sobretudo contra o Chelsea, que eu acho que, por ser um cara com tanta visão europeia e tal, poderia estar naquele jogo. Por que eu estou dizendo isso? Depois de 21 anos de profissão, tem muitas... Quando você foge de um script do futebol, é porque alguma coisinha no meio do caminho aconteceu. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Já teve jogador que ficou fora de jogo do Corinthians, por exemplo, meio sem explicação. Aí a assessoria diz... Não, tudo bem, pessoal. Ele jogou o primeiro jogo, não foi bem, volta para ser reserva, ok? Mas no decorrer da competição, entrando em alguns jogos, né? Mas nem isso sequer ele fez, né? Por isso que eu digo que tem algo estranho. O Verson foi perfeito aí. Controle de carga. Aí você vai olhar o número de jogos dele no Brasileiro. 6. Ele não podia fazer o 7º jogo porque o 7º impediria ele de se transferir para outro clube. Ou seja, não era normal aquela ausência daquele jogador nem no banco. E aí veio o clube com o tal do controle de carga. Não, ele só não podia fazer o 7º jogo para poder deixar aberta a possibilidade de trocar. Teve jogador do Corinthians lá nos anos 2000, por exemplo, foi contratado e não apresentava. Foi contratado, não apresentava, não apresentava, não apresentava. Pô, mais de 15 dias, tem alguma... Sabe quando você começa a falar, não, alguma coisa aconteceu. No final, o exame dele pegou um problema cardiológico e a contratação foi retirada, o clube estava escondendo e tal. Então, coisas no futebol, quando eles fogem do normal, padrão, de um rito normal. Então, essa do Felipe Anderson, para mim, fugiu do normal. Jogar o primeiro e ficar 4 jogos depois sem sequer ser utilizado, isso para mim não é normal. O futuro a Deus pertence, a gente vai aguardar. Então, esse é um cara que você tem que recuperar, porque ele é um cara importante, certamente não tem um salário baixo, saiu lá da Lazio num bom momento, jogando todos os jogos, o cara era um Ultraman, ele era o Wolverine, qualquer lesão já voltava no outro jogo, nunca ficava fora, e aí no Palmeiras com esses problemas todos, não joga, tava com lesão e não sei o que tal, e aí no Mundial abduzido ali para uma nave espacial e não entrou mais no jogo. Então certamente é um caso que para o Palmeiras, para o palmeirense ficar de olho, porque é um ativo importante, é um jogador importante e que precisa ser mais utilizado. A Copa do Mundo aí deixou essa marca para ele, né? Marca ruim, no caso. O Abel, Massa, ele tá... Não quero usar a palavra perdido, mas ele tá num momento em que ele... Talvez mais... Inseguro não é a palavra, mas... em que ele mais a gente está vendo esse tipo de coisa. O Felipe Anderson, o cara está um ano aí não joga. E aí um cara, ele está mais sem o pé, sem ter a situação na mão, você acha? Está sem um controle, se você pensar em termos de desempenho, isso não é de hoje, né? Já vem acontecendo. Ele... Sabe, porque assim, a imagem que a gente tem do Abel, pelo menos aqui eu tenho, é de um cara muito cabeça fria, coração quente. Cara, eu sei, eu tô aqui, ó. Uhum. Tá acontecendo isso, mas calma aí que daqui a pouco vocês vão ver o negócio se descortinar. Como foi lá na Libertadores, que tinha um plano e tal. É a hora que a gente não consegue ver ou não consegue vislumbrar qual é o plano? É isso que eu acho que essa era a pergunta. Veja, os planos adotados têm sido ruins. O plano adotado para o jogo contra o Inter Miami foi uma coisa bizarra. Como pode um treinador que tem a marca coração quente, cabeça fria, botar os jogadores dele para jogar de forma tão nervosa como estavam no jogo contra o Al-Ahly? Pode ser na linha, cara. Mas pode ser o fator mundial? Não, vem cá. Quando o cara voltar para o seu campo doméstico, aqui eu domino, aqui é outra história. Não tem pressão de não ter mundial. Tá, mas então por que você não ganha jogo grande? Tá, então tá bom, já tá meio... Sim.
torcedor tem razão nesse aspecto. Amigo meu, você vai jogar. Ele falou assim: é o Chelsea de Assunção, o Inter Miami de. O Palmeiras teria feito 18 pontos, nenhum gol tomado, 15 gols marcados. Isso é suficiente, foi suficiente numa época em que ele conseguia fazer com que os jogadores que. No elenco que ele chegou. Quando ele chegou, o elenco estava cheio de gente no. Armário dá outra conotação, mas tudo encostado, né? Zé Rafael, o Veiga, o Rony. O Rony estava querendo sair, o Luxemburgo dizendo, não consigo fazer, esse time não tem qualidade e tal. O que ele faz? Foi um momento de mudança, né? Muitos jovens, porque o Palmeiras gastou demais com o Matos e com o Maurício Gagliotti. Por isso os jovens subiram de categoria, e ele começa a tirar dos jogadores muito mais daquilo do que aqueles jogadores tinham mostrado até então. Agora, de um ano para cá, pelo menos do meio do ano passado para cá, o Abel teve tudo que ele pediu, né? Não sei se ele pediu Deus é impossível. Né? Mas de Santos e Anjos que ele pediu, o Palmeiras entregou. Ora, se tem a melhor estrutura do Brasil, uma das, tem. Se tem uma estrutura que é comparável a qualquer time europeu, sim, fato. Se você tem um núcleo de saúde e performance, que é um exemplo, sim, você contrata o jogador esperando que ele se recupere e o seu melhor jogador não se recupera. Vai para a cirurgia de novo. Dá para perceber que não é de graça? Que não é de graça? Tem mais. É o trabalho em si como um todo que começa a ficar com um plano infalível do Cebolinha. Entendeu? Que a Mônica destrói com 10 segundos com sanção na mão. Então, os planos infalíveis têm falhado. E ele está muito mal. O Abel Ferreira está mal como técnico. Nas estratégias, nas escolhas, ao não potencializar os jogadores que ele tem. Porque não vou cair nessa onda de que agora o Palmeiras precisa mandar todo mundo embora e contratar tudo de novo. Esse é o primeiro passo para Coringá. É o primeiro passo. Por mais que você tenha receita, venda de jogador, dinheiro, se você cai nessa armadilha que às vezes um treinador que está há muito tempo no comando impõe, você coringa. Quebra. Tá? É bom deixar isso muito claro. É preciso que ele se reinvente, que ele se reencontre, que ele observe que o que está em volta do Palmeiras cresceu. O Cruzeiro, quando ele assumiu o Palmeiras, estava na segunda divisão. Hoje é uma potência, certo? A gente pode discutir se paga, não paga, é outra conversa. Vamos pegar time em campo. O Flamengo é o que sempre foi. Ok? Então você tem um Bragantino organizado. O Fluminense vai dar trabalho. Pois é, pessoal. Paulo Mancini deu uma aula aí. Perfeito. Quando a gente critica, a gente vem aqui e faz as críticas, não quer dizer que é para demitir, não quer dizer que é para colocar jogador para fora, que o jogador não serve, não. A gente está apenas apontando algumas coisas que estão erradas, que pode acontecer mudanças, algumas coisas que foi feito errado, Isso aí é um fato. Primeiro, Paulinho, ficou claro que foi um erro da diretoria contratar. Sei que muitos vão dizer que não, mas Paulinho, para mim, é o melhor jogador do Palmeiras. Sim, ok. Quando ele tá jogando, né? Se ele estiver jogando, ele é o melhor jogador do Palmeiras, né? É um jogador decisivo, é um jogador que chama a responsabilidade, é um jogador que não se esconde, isso é um fato. Só que precisa estar jogando, né, pessoal? Muitos esquecem que ele custou mais de 100 milhões. Então, o Palmeiras pegou 100 milhões, aplicou em um jogador e estava confiante que ele tivesse disponível na temporada, né? Para ajudar o quê? Ganhar títulos, chegar longe nas competições. Quer dizer, não jogou o Mundial de Clubes, que a gente pode dizer que ele não jogou, e agora só volta em 2026. E cadê o dinheiro? Não pode comprar outro jogador porque já investiu nesse. Foi um erro, né? O primeiro erro foi que aconteceu, foi isso aí. Investir no jogador que não vai estar jogando. Outros pontos a ser citado. Eu concordo plenamente com o Vessone aí. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Felipe Anderson, que não tem cabimento, pessoal. O jogador joga de titular a primeira partida,
e sequer entra nos demais jogos. Ele sequer entra, mas não é entrar titular. É entrar no segundo tempo, faltando 10 minutos, 15 minutos. Alguma coisa aconteceu. Ok, a gente também sabe que Abel Ferreira, como o Mancini aí disse, não tem feito as melhores escolhas, não tem feito as melhores estratégias, não tem um padrão de jogo. Esse é um fato. O Palmeiras hoje não tem um estilo de jogo próprio. O Palmeiras era para ter um estilo de jogo, pessoal. Ou que perca, ou que ganha, ou que empate. Tem que ter um estilo de jogo. Tem que ser definido. A gente vai jogar só por uma bola? Ok. Pode ser o estilo de jogo de Abel, né? Mas você com o elenco que tem, o investimento que tem, o torcedor está apenas cobrando um pouco mais de ousadia. Você tem ali um atacante que custou mais de 25 milhões de euros. Mas não é só um não, pessoal. É Flaco Lopes, é Facundo Torres. São vários jogadores ali que no elenco passado não tinha, que o Palmeiras contratou. Foram mais de 500 milhões de reforços, né? E agora chegando mais um. Ramon Sousa, né? Falam muito bem dele, né? Sinceramente eu não conheço, sou bem realista. Vamos esperar para ver aí o desempenho dele. Mas é uma coisa certa. Será que é só o elenco do Palmeiras? Será que Abel... Para mim, Abel tá errando. Tá errando em escolha, estratégia, definições de jogo, não tem um padrão, a equipe. Se preocupa muito em defender. Ok, tem hora que você vai ter que se preocupar em defender, mas também tem hora que você vai ter que se preocupar em atacar. Principalmente quando você sabe que o seu adversário não é capacitado o suficiente como você. Então, Abel tá cobrado. Eu não tô dizendo aqui que é para ser demitido, pessoal. E às vezes se deixam levar por tudo que vê, né? Não tô dizendo aqui que é para ser demitido. Tô falando aqui que ele tem que enxergar as cobranças como críticas construtivas. Ele tem que parar para pensar, rapaz, é mesmo. Eu tô com um ataque aqui poderoso na mão e não tenho um esquema de jogo para agredir o adversário. Simplesmente isso. Veiga com ele não joga, Felipe Anderson não joga, Vitor Roque joga, mas não joga, Flaco Lopes joga, mas não joga. Então são alguns pontos que deixam o torcedor palmeirense preocupado, né? Principalmente quando você perde o jogo, mas você tem o seu padrão de jogo, você agride o adversário. Ok, vai ter dia que a bola não vai entrar, vai ter dia que a bola quer castigar você, você vai perder um jogo. Mas você sabe, quando você tem um padrão de jogo, que você joga bem, você vai estar mais próximo da vitória. É só isso que os torcedores estão cobrando. Mais nada. O Palmeiras tem condições de fazer isso, pessoal? O treinador ganha 3 milhões. É um dos treinadores, tá entre os top 20 com o salário mais alto no futebol. Contratações, foi 500 milhões de contratações. Um melhor elenco, melhor CT, melhor estrutura. Então será que não dá para fazer isso? Fica bom para os palmeirenses refletir, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.